Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Seguinte, hoje a gente vai comentar sobre o Intrusos, do Adrian Tomini. Esse material aqui que eu tava muito afim de comentar com vocês, né? Publicado pela editora Nemo aqui no Brasil. O Tomini é um quadrinista que eu comecei a ler ano passado e eu fiquei assim viciado nos quadrinhos dele. Eu li praticamente tudo. Tava esperando para ler esse material aqui especificamente quando lançasse em português, né? Porque eu sabia que a Nemo ia trazer. Então é isso, eu gostei muito, tenho certeza que vocês vão curtir também. Bora comentar um pouquinho sobre esse material, sobre o Tomini, sobre a carreira desse quadrinista. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então, pessoal, bora comentar aqui sobre Intrusos, do Adrian Tomini, esse quadrinista aí norte-americano que, como eu disse, né, eu comecei a ler ano passado, li praticamente tudo dele. E assim, esse material aqui publicado pela Nemo é a segunda coisa do Tomini lançada aqui no Brasil. A primeira saiu nesse material aqui, Comic Book, o novo quadrinho norte-americano, que foi publicado pela Conrad em 99. E assim, reúne, além dessa história do Tomini, que é uma história chamada Dylan e Donovan, que é uma história sobre duas adolescentes tendo que se relacionar ali com seu pai. Elas não são tão próximas a ele, e a história é na visão de uma delas, né? Elas não são tão próximas a ele, e ele tenta de alguma forma se aproximar das duas, leva elas para ir numa convenção de quadrinhos. Enfim, uma história bem na pegada aí dos quadrinhos do Tomini. E além dessa história aí do Tomini, tem também quadrinhos aqui do Daniel Clowes, do Joe Sacco e outros, assim, é uma lista bem bacana. E além disso tem também uma introdução feita pelo Rogério de Campos sobre quadrinhos alternativos, sobre quadrinhos underground, que é uma verdadeira aula, assim. Eu acho que já vale a pena só por essa introdução. E claro, os quadrinhos também são muito bons, talvez dê para você achar em estante virtual, sebos. Procura esse material que vale muito a pena. Então, o Tomini, ele começou sua carreira com 17 anos fazendo uns fanzines pequenos que ele intitulou nessa coleção de Optic Nerve. Esse material depois ele foi compilado pela editora canadense Draw & Quarterly, reuniu aí esses 7 fanzines, publicou facsímiles desses mini comics, num material que é bem bonito, uma caixa e tal. E aí quando o Tomini virou um autor da Draw & Quarterly, essa editora canadense, a Optic Nerve, essa publicação dele voltou ao início, começou de novo, né, do número 1, e aí começou a ser lançadas histórias inéditas em formato americano, e já foram lançados até agora 14 números, sendo que a 14ª foi lançada em 2015 e continha justamente as histórias publicadas aqui em Intrusos. E assim, esses números da Optic Nerve todos foram compilados posteriormente em edições especiais. A primeira delas, essa daí que está aparecendo na tela, Sleepwalk, essa capa preta que reúne, né, os primeiros números da Optic Nerve. Depois da Sleepwalk, a gente tem a Summer Bloom, que eu tenho essa edição aqui, que é uma edição da Draw & Quarterly, né, capa dura, muito bonita por sinal, que eu comprei em um sebo aqui em São Paulo. E assim, depois da Summer Bloom vem a Shortcomings, que é a história mais longa, inclusive, produzida pelo Tomini. E, por fim, depois da Shortcomings, tem a Killing Dying, que aqui no Brasil saiu como Intrusos, essa publicação aqui da editora Nemo. Além desses materiais todos aqui que eu mostrei para vocês, tem também, tem outros, né, mas vou mostrar aqui um que eu tenho, que é o Scrapbook, que reúne várias ilustrações, vários quadrinhos curtos aí do Tomini que saíram, sei lá, em jornais, coisas do tipo. Tem também material que reúne coisas produzidas por ele de 1990 até 2004. E assim, tem ilustrações, tem um monte de coisa. Para mostrar para vocês aqui. Tem um quadrinho, depois tem uma ilustração, quadrinhos menores. Enfim, é um material bem legal aqui, que eu também comprei um sebo aqui em São Paulo. E assim, é legal perceber, né, que do Shortcomings pro Killing Die, né, pro Intrusos, teve uma mudança bem grande no estilo de desenho do Tomini. Aqui, no caso desse material, ele inclusive trabalha com vários estilos de desenho, né? São 6 histórias diferentes, cada uma com seu estilo de desenho, cada uma com cores diferentes, tamanhos diferentes. E eu li sobre isso, né? Fiquei curioso para saber por que ele resolveu mudar. Porque assim, antes, até o número 11 da Optic Nerve, ele trabalhava com um estilo de desenho bem característico, né? Que você batia o olho e você sabia que era um desenho do Tomini. Inclusive um tipo de desenho que ele usa também nas capas e nas ilustrações que ele faz para New York, a revista, que, enfim, tem muitas capas, muitas ilustrações famosas dele para essa revista. Inclusive esse material foi compilado depois na New York Drawings, lançado em 2012, que é um material também que eu estou de olho aí para comprar em breve. E assim, essa mudança brusca foi justamente, né,
porque ele passou muito tempo produzindo a Shortcomings. Como eu disse, é a história mais longa que ele fez até o momento, né? Então ele passou anos preocupado com esse desenho que era mais realista e tal, e ele simplesmente cansou, pelo menos naquele momento, de continuar produzindo naquele estilo. Então ele resolveu fazer essa mudança brusca e aí nasceu o Intrusos nesses vários estilos de desenho. Então, eu resolvi fazer essa introdução, né, falando um pouco sobre as publicações, porque era algo que eu ficava confuso, assim. Eu não entendia muito bem o que eram os mini fanzines da Optic Nerve, o que era a revista da Optic Nerve, o que era cada um desses compilados. Enfim, se você tiver vontade de começar já a ler outras coisas do Tomini, acho que já deu para entender mais ou menos como é que funciona, né, as publicações dele, apesar de que são todas histórias separadas, a não ser a Shortcomings, né, que é um pouco mais longa, mas dá para você pegar qualquer história e começar de onde você quiser, mas enfim, é legal saber um pouco do histórico de publicações, né. E assim, os quadrinhos do Tomini, eles têm algo de muito particular, eles são todas histórias de cotidiano, histórias extremamente verdadeiras, muito por causa do desenho, da maneira como ele consegue retratar tudo, os momentos de silêncio, as expressões dos personagens. Até a número 12 ali da Optic Nerve, acho que dá pra gente dizer que são em sua maioria histórias sobre adolescentes, pelo menos do ponto de vista de adolescentes, e também de young adults, né, que são tipo 20 e poucos anos. E assim, são histórias sobre essas pessoas que têm alguns problemas pessoais e tentam ali, lutam para conseguir se relacionar com as pessoas ao redor dela. São quadrinhos, em sua maioria, num tom bem melancólico, às vezes pessimista, e assim, não são quadrinhos com grandes mensagens, grandes conclusões. Basicamente você acompanha o período da vida desses personagens, você acompanha esse momento, você sente ali o turbilhão de sentimentos que o Tomini consegue fazer você sentir. Às vezes você se identifica, às vezes não, e a história acaba nua e crua, como eu disse, sem grandes conclusões, sem grandes mensagens, na minha opinião, sem grandes clichês narrativos. E talvez seja esse conjunto aí que tenha me atraído tanto nas histórias do Tomini, né? Eu consigo ver muita verdade nesses quadrinhos. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar mais especificamente, claro, sobre o Intrusos, né? Esse lançamento aqui. E, como eu disse, são 6 histórias diferentes, estilos de desenho diferentes. Bora lá, começando na primeira história, né? A Hortiescultura é uma história sobre um homem, o Harold, que ele inventa um tipo de escultura em que uma planta cresce dentro dessa escultura. Ele acha a sua ideia genial, ele acha inovadora e ele não entende como que as pessoas não percebem o quão incrível é aquilo que ele criou. Enquanto isso, né, enquanto esse homem está obcecado pela sua criação, a sua mulher, né, a sua esposa, ela tenta ali apoiá-lo de todas as formas, até onde for possível, tenta sustentar e fazer com que ele continue se sentindo motivado. Assim, é um quadrinho que eu considerei uma história triste, assim como a maioria das histórias do Tomini. Uma história sobre criatividade, sobre a frustração de um artista, a gente pode dizer assim. E apesar de toda essa vibe pesada da história, ela causa um certo estranhamento, não estranhamento, né? Talvez o leitor se sinta um pouco confuso, porque a história ela é toda contada numa pegada de tiras, né? Como se fossem tiras de 4 quadros, sendo que em algumas páginas é uma página toda colorida, né? Bem da pegada mesmo de tiras de jornais e tal. E aí fica nessa confusão. É um quadrinho que parece, né? Visualmente lembra um quadrinho de humor, mas não, trata de um tema um pouco mais pesado ali. E assim, nessa primeira história já é a primeira vez que nesse material aqui o Tomini trabalha muito com o não dito, né? Com aquilo que está nas entrelinhas. Tem algo que está em foco na história, mas coisas extremamente importantes vão acontecendo ao redor, e eu acho fantástico como ele consegue trabalhar isso. E essa aqui já é uma história que já é muito legal, já começa muito bem esse material. E a segunda história aqui desse material se chama Amber Switch, que é sobre uma garota que ela tá na faculdade e ela descobre que é muito parecida com uma atriz pornô. As pessoas ao redor dela ficam cochichando quando ela passa, ficam rindo, fazendo piadinhas, até que um dia ela entra na internet e tal, ela ouviu alguém falando esse nome, né, Amber Switch, e ela descobre que tem uma atriz pornô que é extremamente parecida com ela. E a gente vê como que isso afeta a vida profissional dela, esse início, né, da vida profissional dela, também a vida pessoal, as relações que ela tem com homens, como que isso atrapalha totalmente a vida dela. E assim, é um quadrinho também muito bom, com
putz, diálogos que eu achei muito bons também. Esse negócio dos diálogos verossímeis, né, do Tomini, esse aqui é mais um exemplo disso. Os desenhos são muito bonitos, as cores são muito bonitas, as expressões, principalmente da personagem principal, os momentos que ela tá ali desolada, triste realmente com aquilo que tá acontecendo. E é uma história que tem um final ali bem legal, bem interessante, que meio que você entende algo que durante a história talvez você fique se perguntando em relação a como que ela é narrada. E assim, também é uma história muito boa, a segunda história aqui desse material, né? A terceira história é sobre uma mulher que ela conhece um cara em um encontro dos Alcoólicos Anônimos. Ela tá claramente abalada ali com coisas que aconteceram recentemente na vida dela, e ela conhece esse cara que ele é muito carismático, tem um papo muito, como posso dizer, manipulador, de certa forma, e eles acabam se relacionando e começam a morar juntos, né? É um quadrinho que eu acho que é o mais pesado de todos aqui, pelo menos pra mim, né? Foi o mais pesado de todos, e o Tomini, ele vai fazendo algo assim, ele vai dando sinais pra gente, até o momento que acontece algo que a maneira como acontece é muito abrupta e te surpreende, mas você percebe que tudo ao redor dizia que aquilo poderia acontecer. Eu não quero, claro, contar para vocês, né, o que é, mas assim, eu achei muito bom como ele conseguiu levar a história até esse momento. Eu acho muito bom o texto do Tomini nesse quadrinho, como que ele dá vida para esse personagem, para esse cara que, enfim, como eu disse, tem o papo ali que consegue manipular essa mulher. E mais uma vez a arte do Tomini que é muito boa, as expressões dos personagens, principalmente dessa mulher, né, dá para você perceber que ela tá triste só pelas expressões dela, também pelos momentos de silêncio ali no quadrinho em que nada está sendo dito, mas enfim, muito é transmitido através dos desenhos, das expressões desses personagens. Enfim, uma baita história, para mim, a mais pesada do quadrinho, competindo com uma outra que a gente vai comentar daqui a pouco, mas foi aí talvez a que tenha mais me impactado, assim. A quarta história se chama Traduzida do Japonês. Essa história aqui tem algo de muito interessante, que nenhum dos personagens realmente aparece, né? Talvez ali só, sei lá, a mão, alguma parte do corpo, mas assim, o rosto desses personagens não aparece de verdade. O que é mostrado mais pra gente são os lugares em que aqueles personagens estão. No caso, mostra uma mulher viajando com seu filho do Japão para os Estados Unidos, levando ele para os Estados Unidos. E assim, é um quadrinho que eu achei bonito, mas não foi o que mais me fisgou. Foi o que menos me fisgou, na verdade, né? De todas essas 6 histórias. Mas ela tem algo de interessante, né? Que a narração também vai te criando uma expectativa para você querer entender aonde aquilo tá levando, e no final você entende do que se trata. E assim, a arte é extremamente bonita, tem mais semelhança com os desenhos que o Tomini faz para New York, né, para as ilustrações, para as capas. Então, assim, é um desenho belíssimo, colorido também. Mas, como eu disse, não foi a história que me fisgou mais aqui. Tem outras histórias bem melhores, na minha opinião, nesse material. E a quinta história aqui desse material é a Triunfo e Tragédia, que é a Kill and Die, né, no nome original, que é, na minha opinião, a melhor das 6 histórias aqui. E que, caramba, é também muito pesada, muito impactante. Nessa história aqui a gente vê um pai e uma mãe tentando lidar com a sua filha adolescente, que está tentando ali buscar entender o que ela quer fazer da sua vida. E, assim, o novo interesse dessa adolescente é comédia stand-up. Ela quer ser comediante, ela começa inclusive a fazer um curso, e a gente vê como que o pai e a mãe lidam com isso, né? Como que eles reagem a esse novo interesse da filha. Ela parece não ter jeito pra coisa no primeiro momento, ela é gaga, algo que poderia atrapalhar também. E assim, a mãe a apoia, ela fica empolgada, ela dá todo o suporte, enquanto o pai não acha uma boa ideia, inclusive fica com medo dela passar vexame. Cara, é uma história sobre uma adolescente buscando ali a sua autoconfiança, ao mesmo tempo que é sobre pais tentando motivar sua filha, proteger sua filha, essa relação complicada, né? Inclusive o pai, porque assim, principalmente o pai, porque a gente percebe que a mãe se dá melhor ali com a filha, só que o pai briga muito, eles discutem demais. Então assim, como melhorar essa relação, como se reaproximar, algo que é muito importante para eles nessa história, né? Que eles fiquem unidos, que eles consigam
apoiar um ao outro. E esse é o principal exemplo de história para mim, né, nesse quadrinho aqui, em que o Tomini coloca ali coisas nas entrelinhas que, quando você percebe, também são extremamente impactantes, e é fantástico como ele faz isso, né? Tem ali momentos que você percebe que algo está acontecendo, algo além da história principal, digamos assim, que é essa garota começando ali a aprender a fazer comédia e tudo mais. E assim, é uma história pesadíssima, como muitas das histórias do Tomini, mas, cara, eu fiquei impressionado com esse quadrinho, a capacidade do Tomini de tornar essa história verdadeira. Talvez o fato de ter muitos quadros por página ajudem, de certa forma, principalmente em relação aos diálogos. Os diálogos são muito rápidos, eu não gosto de usar essa palavra, mas muito dinâmicos, e os momentos ali de silêncio, a gente percebe a frustração quando a conversa entre pai e filha não está dando muito certo, aquele silêncio constrangedor, enfim, os diálogos, o texto aqui do Tomini é fantástico, e tem um momento que tem uma virada na história, e que a gente tem apenas um quadro de branco, que meio que mostra pra gente que, beleza, algo aconteceu aqui, que vai mudar completamente tudo, e que também é sensacional aqui a maneira como ele trabalha isso na história. E assim, além de tudo isso, né, tudo que eu já comentei pra vocês, algo que me chama muita atenção é que eu vi comédia stand-up sendo transposta para uma história em quadrinhos. Eu sou viciado em comédia, principalmente em stand-up, e eu adoro saber, entender sobre estrutura de piada, estrutura de set, como que os comediantes pensam o show, né? E assim, ver isso aqui no quadrinho foi foda. Eu simplesmente adorei a história também por causa disso, né? Porque a gente vê ali, por exemplo, a protagonista, né, a personagem principal, ela tentando ali fazer seu show, e o que funciona, o que não funciona, a estrutura ali do set dela, e a gente também depois vê um outro personagem se apresentando e indo muito bem, como é que é a reação da plateia, enfim. Isso talvez não seja o que chame mais a atenção das pessoas, mas foi algo que me chamou muita atenção, justamente por eu curtir muito stand-up. Enfim, essa história é, na minha opinião, a melhor presente aqui em Intrusos. A última história se chama Intrusos, e ela é uma história que talvez seja a que mais fala, a que mais trabalha a solidão aqui no quadrinho, né? Fala sobre um soldado que ele volta para os Estados Unidos entre a sua segunda e terceira missão, e assim, ele claramente não tá bem com coisas que aconteceram no passado, coisas que parecem ter acontecido inclusive no passado recente. A vida dele tá em cacos, e ele não tá lidando bem com as coisas que aconteceram. E assim, ele volta e fica na casa de uns parentes, depois ele percebe que ele não é bem-vindo, sai de lá, fica num quarto de motel, e assim, acontece algo no quadrinho que ele acaba pegando de volta a chave do apartamento que ele morava anteriormente com a sua esposa. E ele começa simplesmente a invadir esse lugar e passar alguns momentos nesse apartamento que já está com novos moradores. E a história é sobre isso, né? Sobre ele tentando, talvez, reviver momentos bons da sua vida, tentando lidar ali com aquilo. É uma história que você percebe a solidão desse personagem, você percebe que ele não está bem da cabeça, né? O traço dele é muito bonito, e as coisas que acontecem, umas reviravoltas que acontecem na história, justamente por ele estar fazendo isso, né? De invadir essa casa, também são bem interessantes, causam uma tensão muito grande enquanto você está lendo a história. E enfim, essa aqui é a última história do Intrusos. Pessoal, Intrusos é um baita material aqui, vai estar na minha lista de melhores do ano, sem dúvida alguma, provavelmente numa posição muito alta, porque enfim, eu adoro Tomini, eu adorei cada uma dessas histórias, umas mais, umas menos, mas eu acho que não teve uma história que eu realmente não gostei, assim, mesmo aquela traduzida para o japonês, te impacta de certa forma. E assim, se você tiver a oportunidade, leia o Intrusos, leia os outros materiais do Tomini. Bora esperar, talvez, né? Vamos torcer aí para que a Nemo traga esses outros quadrinhos do Tomini para cá. E é isso, comenta aqui embaixo se você já leu esse material, o que você achou, qual a história que você curtiu mais, por quê. Vamos conversar aqui embaixo. Se você já leu outro quadrinho do Tomini, comenta aqui embaixo também o que você achou, beleza? Se foi a primeira vez que você teve contato com esse autor, comenta aqui embaixo também o que você acha desse tipo, dessa maneira de contar histórias do Tomini. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Aqui embaixo, apoia-se do Papuzini, o link para a campanha de financiamento coletivo do canal. Você pode ir lá, contribuir com o valor que você puder, assim você estará ajudando o canal a continuar existindo.
Tem uma meta lá para episódios semanais do Perfil Quadrinístico, episódios mensais do HQs Negócios, que tá num hiato aí. Enfim, tudo que eu produzo aqui depende muito do apoio da galera que contribui lá, as mais de 40 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que continua apoiando o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aqui embaixo também tem o Instagram do Papuzine, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.